Competências do profissional de design educacional. Superior de Tecnologia e Design Educacional, Unifesp São Paulo. Recuperação do primeiro bimestre de 2020. Da aluna Aline Gomes da Silva. Profissão Design Educacional. Para começar esse trabalho, eu vou começar falando um pouquinho sobre o profissional de design educacional. Ele precisa ter algumas habilidades e competências, tais como planejar. Planejamento é importante no processo de realização dos projetos educacionais, coordenar, implementar esses projetos, esses planejamentos e avaliar os projetos educacionais. Pode ser ele online, presencial ou híbrido. Os profissionais de design educacional precisam possuir um perfil multi e interdisciplinar, pois suas ações permeiam os campos da educação, tecnologia, design, comunicação e gestão de projetos. Nas suas ações, deve-se buscar construir o diálogo com o aluno, mediado por tecnologias digitais e eletrônicas, em parceria com os professores, somando suas competências aos conhecimentos dos docentes, em relação aos conteúdos, metodologias e aos processos didáticos. Algumas habilidades que se ausentaram nesse primeiro bimestre, trago aqui uma reflexão e autoanálise. Nesse vídeo, eu vou falar brevemente uma das competências e habilidades que, como profissional, não consegui o êxito que eu gostaria no primeiro bimestre. E fazendo essa reflexão, uma das mais importantes é o planejamento e a coordenação. Se eu tivesse conseguido lidar melhor e adquirir essas habilidades, levando em consideração o contexto de estudo na pandemia, eu teria conseguido um êxito, porque é um momento muito conturbado e é uma habilidade que ela precisa ser trabalhada e é uma habilidade que o profissional de design educacional precisa exercer com muita habilidade, que é o planejamento e a coordenação de todos os passos planejados para que se chegue ao resultado de um bom projeto. Porém, apesar dessas habilidades que eu tive dificuldade de criar essas competências, estou estudando para isso, em contrapartida, também houveram habilidades que foram adquiridas nesse meu processo de ensino-aprendizagem no curso, nesse primeiro bimestre. Algumas delas que eu ressalto que foram bem significativas para o meu desenvolvimento, como profissional de design educacional, foi conhecer novas ferramentas e recursos tecnológicos aplicados à educação. Apesar de ser da área educacional e dar aulas, eu desconhecia algumas ferramentas e alguns recursos tecnológicos voltados e aplicados à educação. Consegui criar algumas habilidades socioemocionais com essas interações em grupo através desses espaços colaborativos e da aula online. São habilidades socioemocionais que foram bem importantes, que apesar do curso ser EAD, a separação dos grupos, o projeto integrador também possibilitou essa habilidade e a construção a realização do projeto e o êxito dele. Achei bem bacana esse trabalho em grupo. Tive uma habilidade bem bacana que foi identificar a necessidade e a importância da utilização desses novos recursos educacionais para a formação do indivíduo, tanto do docente quanto do discente. São necessidades que precisam ser tidas com mais atenção de todos os profissionais, em especial dos educadores. Conseguir conhecer o contexto de rede aberta e suas possibilidades na educação,
desconhecia essas possibilidades, esse contexto, e foram competências bem bacanas profissionalmente falando. E aí, fazendo essa reflexão mais pessoal, eu trago, no contexto de educação aberta, eu vou falar um pouquinho especificamente da programação de computadores e o seu contexto na educação aberta. Eu quero destacar um projeto educacional que trabalha com programação em seu contexto principal e com as aplicações disponibilizam diversas possibilidades de utilização e recursos pedagógicos. E é um exemplo de utilização em rede aberta. É um aplicativo chamado Gcompris. Nesse contexto de educação aberta, vou fazer uma apresentação breve, um ensaio analítico, trazendo como exemplo uma proposta de um aplicativo educacional. O Gcompris é um software gratuito que comporta diversos sistemas operacionais. Ele abre no Linux, no Windows, iOS. Ele tem várias atividades educacionais com o principal objetivo de desenvolver o aprendizado das crianças de maneira lúdica e divertida, estimulando o processo de ensino-aprendizagem. Ele foi criado para crianças de 2 a 10 anos. O Gcompris, ele é um programa educacional com 100 atividades. E essas 100 atividades são diversas e divididas em 7 categorias, que podem ser escolhidas de acordo com a idade da criança. Ele é um software livre. E o que significa? Que ele pode ser adaptado às necessidades, ele pode ser melhorado e, o mais importante, ele consegue ser compartilhado com usuários de toda parte. E o software livre nada mais é um sistema que possibilita a liberdade do usuário para executar, acessar e modificar o código da fonte e redistribuir as cópias com ou sem modificação. Então, ele pode ser realizado algumas modificações de acordo com a necessidade de cada usuário. A partir dessa liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software, ele pode ser utilizado da maneira mais adequada, a partir da necessidade de cada indivíduo, utilizando-se dos recursos de programação e planejamento estratégico e pedagógico realizado por uma equipe profissional do design educacional. E a partir desse contexto, trago essa reflexão a partir do contexto de educação aberta para concluir o meu trabalho. Muito obrigada a todos. Abraços.